Muito bom dia a todos. A minha emoção de estar aqui depois de 5 anos de ausência, sentindo a presença constante de pessoas que não estão mais aqui fisicamente. O senhor Orlando, a quem eu devo meu respeito, minha admiração por todo o trabalho realizado. E também a nossa querida doutora Marlene, nossa eterna líder, como a Paula disse, que sempre esteve conosco, sempre nos orientou, sempre nos conduziu. Tenho certeza que ela está aqui em espírito também, cumprindo essa tarefa, porque sempre nós pedimos, doutora Marlene, continue a nos dar uma forcinha, porque ainda precisamos muito da sua orientação, da sua presença. Então, a todos daqui, eu agradeço a oportunidade, peço aos amigos daqui que levem ao senhor Orlando a nossa homenagem, o nosso respeito, a nossa eterna admiração pelo trabalho meritório que ele fez na divulgação da nossa abençoada doutrina. Bem, o tema de hoje que eu vou desenvolver para vocês é esse: saúde do corpo e da alma, e eu ainda coloquei entendimento e conquistas, porque é o trabalho que nós temos que fazer para dar conta da aquisição da nossa saúde do corpo e saúde da alma. Então vamos lá. Eu selecionei os seguintes tópicos para abordar com vocês nesta manhã. Primeiro vamos falar de alguns conceitos de saúde, o que nós entendemos normalmente por saúde e algumas instituições também da área. Vamos falar que sempre que estamos em ausência de saúde sofremos e queremos entender por que sofremos, qual é o processo disso. E depois eu vou me valer do relato de um caso no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, para que eu possa ilustrar todo o mecanismo pelo qual nós sofremos em determinadas circunstâncias. Depois vamos à busca da luz e do equilíbrio. E como eu selecionei durante muitos anos na Faculdade de Medicina Veterinária lá de São Paulo, a matéria de neuroanatomia, eu acabei descobrindo uma curiosidade em relação a essa conquista da luz e do equilíbrio, e quero mostrar para vocês. Depois vamos a Emmanuel falar do conceito que ele tem de saúde, como perfeita harmonia da alma. E vamos ver, perante as dificuldades que nós temos, que caracterizam a ausência de saúde do corpo físico e da harmonia da alma, como é que nós vamos entender esse processo e como vamos assumir a atitude de resignação. Então, vamos para a conquista da perfeita harmonia da alma, de que nos fala Emmanuel. Vamos a entendimento e conquistas e vamos saber qual é o mecanismo de acontecimento disso tudo. Começando pelo conceito de que são parceiros pensamentos e sentimentos, já trazidos por André Luiz e por Emmanuel. Vamos falar, segundo André Luiz, dos agentes de indução da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. E depois vamos terminar com uma opção leve e proveitosa que os amigos espirituais nos oferecem para que possamos fazer a conquista da saúde do corpo e da alma. Então vamos lá. Qual é o nosso conceito cotidiano de saúde quando estamos conversando com as pessoas da nossa família, com amigos? Sempre pensamos assim: saúde é ausência de doenças. Então, sempre que não temos doenças no corpo físico, achamos que estamos com saúde. Então, podemos fazer esportes, podemos fazer as coisas todas da nossa vida. Isso quando estamos, então, com ausência de doenças no corpo físico. Porque quando temos alguma ocorrência de doença, já achamos que estamos sem saúde. Esse é o nosso conceito, mas é equivocado, não é? Nós vamos ver daqui para frente. Porque a própria Organização Mundial de Saúde, desde 1950, ela vem trabalhando com entendimento do que seja verdadeiramente o conceito de saúde. Então, hoje nós vemos na Organização Mundial de Saúde o conceito: saúde corresponde ao estado de completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, transcende a ausência de doenças do corpo físico.
Ou seja, mesmo estando com doenças no corpo físico, ou com alguma ocorrência, algum acidente, alguma deficiência, nós podemos estar em saúde se estivermos em completo bem-estar físico, mental e social. Esse é um trabalho que nós temos que fazer com esforço para que consigamos, como diz Emmanuel depois, a perfeita harmonia da alma para lidarmos com essas situações. A Organização Mundial de Saúde ainda ela valoriza o estado de vida, o estilo de vida que nós temos. Se temos hábitos saudáveis, bons pensamentos, comportamento relacionado a uma alimentação equilibrada, a exercícios físicos, a prática da alegria do amor, então conquistaremos esse bem-estar físico, mental e social. Ao contrário, se excedermos no comer, no beber em excesso, em cultivar mágoas, sentimentos negativos, então isso tudo vai concorrer para que nós percamos esse estado completo de saúde que corresponde a bem-estar físico, mental e social. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela acrescenta ainda uma outra característica, que é tomarmos conta do ambiente que frequentamos, do ambiente em que vivemos. Porque se frequentamos ambientes que são de padrão vibratório muito difícil, isso vai interferir na nossa saúde. Agora, se frequentamos ambientes bons, como é este aqui das jornadas portuguesas, tudo isso favorece o nosso bem-estar físico, mental e social. Eu valorizo esse aspecto levantado pela Organização Pan-Americana de Saúde, porque logo em seguida eu vou fazer relato de um caso de processo reencarnatório e que vale muito considerar o ambiente em que se vive, porque os personagens que eu vou citar, eles se comprometeram karmicamente, reencarnatoriamente, em vivências durante a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra terrível lá da América Latina. Então vamos lá, vamos para frente. Bom, se estamos na ausência de saúde, não temos bem-estar físico, nem mental, nem social, sofremos. E a gente quer saber por que nós sofremos, queremos entender isso. E tem tanta gente falando do tal do pensamento, né? Então é assim, por que nós sofremos? Diz André Luiz, sofrimento é reparação, expiação, ou seja, temos algum compromisso reencarnatório, a vida nos traz de novo alguma situação muito parecida para que a gente possa fazer o reajuste da nossa conduta e dos nossos relacionamentos. Então, segundo André Luiz refere no livro Libertação, logo no capítulo 1, o sofrimento, se não é reparação ou expiação, ele pode simplesmente representar lições da escola da vida, é o chamado ensino renovador. Então, Herculano Pires, nas suas obras, ele sempre valoriza esse ensino renovador da escola da vida, porque a todo momento nós estamos diante de situações e temos que perguntar o que a vida está nos oferecendo como lição para que possamos aprender alguma coisa. Então temos aí as duas opções de sofrimento, né? Sofrimento como reparação ou sofrimento como ensino reparador através das lições da escola da vida. Então eu vou a uma narrativa para que a gente possa entender esses dois tipos de sofrimento e que lições eles nos trazem para que possamos progredir na vida. Então eu vou ao livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A primeira edição desse livro é de 1954. Então, nessa época, eu acho que nós vamos estar, nessa narrativa, nas primeiras décadas do século XX. Talvez 1910, 1920, 30, 40, porque esse livro vai fazer o relato desse processo reencarnatório dessas criaturas que tiveram vivência na Guerra do Paraguai. Então vamos ao lar de Amaro e Zulmira. É um casal que se ama, é um casal estabilizado, tem um filhinho de 1 ano e meio, chamado Júlio. Esse menino, desde que nasceu, ele tem problemas na garganta, ele tem infecções. A própria mãe, Zulmira, durante a gravidez do Júlio, ela teve problemas de infecção da garganta. Então a gente já pode supor, já pode imaginar
que essa criatura, esse menino, já vinha com problemas no seu perispírito, na região do centro laríngeo, que corresponde a toda essa parte que rege também a voz, a garganta e a parte respiratória. Então esse menininho, ele começa a ter um processo infeccioso, é detectado como difteria. Lá no Brasil chamamos vulgarmente de croup, não sei como chamam aqui, mas ele é um processo muito difícil e esse menininho com 1 ano e meio desencarna. É um sofrimento atroz para o casal, para a mãe, para o pai e para o próprio menino. Então, olhando como se fosse uma fotografia do momento para esse quadro, a gente vai dizer, mas como Deus, que é de extrema bondade, extrema justiça, permite um quadro de sofrimento desse, do casal perder um filhinho de 1 ano e meio, essa criancinha passar por um processo tão difícil, como Deus pode permitir uma coisa dessa? Então vamos ver como é que a consequência que está acontecendo agora, o que é que aconteceu antes para que a gente possa ver esse quadro no lar de Amaro e Zulmira, o sofrimento desse menininho do Júlio. Esses 3 personagens, eles se comprometeram reencarnatoriamente em vivências anteriores, na chamada Guerra do Paraguai. O que foi essa Guerra do Paraguai? Acho que aqui na Europa não se tem muita noção do que foi para nós latinos a Guerra do Paraguai. Então ela aconteceu na segunda metade do século XIX, de 1864 a 1870. Foi o maior conflito armado e sangrento da América Latina entre o Paraguai, um dos países da América do Sul, e a chamada Tríplice Aliança, que foi formada por outros 3 países da América do Sul: o Brasil, a nossa pátria, Argentina e Uruguai. Por que essa guerra aconteceu? Porque o Paraguai tinha um ditador, Francisco Solano Lopes, cujo objetivo era estender as terras paraguaias. Então ele começou a atacar o Brasil, a Argentina, o Uruguai, na tentativa de tomar terras para aumentar o território paraguaio. Bem, o que aconteceu? Os 3 países que foram agredidos por Solano Lopes se uniram, formaram a chamada Tríplice Aliança e combateram o Paraguai. Então, lá no Brasil, na nossa época, o nosso imperador, que era português, Dom Pedro II, foram mandados para essa guerra 150 mil brasileiros e 50 mil morreram nessa guerra. Bem, quanto ao Paraguai, então, nem se fala. O Paraguai foi quase destruído como nação. Quando a guerra começou, ele tinha 800 mil pessoas. Quando a guerra terminou, restaram 180 mil mulheres e quase nada de homens, apenas 14 mil homens. Foi um período muito difícil para o Paraguai conseguir se reerguer. Bem, vamos então, no contexto da Guerra do Paraguai, tratar de alguns personagens que vivenciaram situações que depois eles se comprometeram reencarnatoriamente. Bem, vamos ao lar de José Esteves, casado com Lina. Ele era enfermeiro, trabalhava na Guerra do Paraguai, e Lina é descrita no livro como sendo uma mulher muito bonita, muito sedutora. Todas as pessoas que se aproximavam dela sentiam aquele magnetismo dela de sensualidade. Bem, esse casal acaba conhecendo 2 militares brasileiros que estavam lá lutando na Guerra do Paraguai. Tornaram-se amigos. Quem eram? Armando e Júlio. O que aconteceu? Lina acabou seduzindo os 2, tanto Júlio quanto Armando. Ela abandona o José Esteves para ficar com Júlio, teve um caso com ele, um caso amoroso. Mas em seguida ela fica perdidamente apaixonada por Armando, ela abandona o Júlio e tem um caso amoroso com Armando. Bem, o que acontece com o Júlio? Júlio, desiludido, tenta suicídio. Ele ingere um cáustico que lhe causa lesões irreversíveis nas cordas vocais, em todo o processo da garganta e todas as estruturas do aparelho fonador. Mas ele é salvo pelos amigos militares. Mas ele quer tentar novamente o suicídio, tenta
e consegue se afogar num rio ali das vizinhanças. Então, ele tem um compromisso reencarnatório de ter ingerido cáustico e ainda depois de ter conseguido se suicidar jogando-se nesse rio. Bem, o Júlio fica no plano espiritual numa situação muito difícil. E os amigos espirituais, trabalhando com ele, conseguem fazer com que ele renasça no lar de Amaro, não é? Que tinha sido Armando. Então eu vou falar bem devagar toda essa trama, porque eu tive que fazer um diagrama lá em casa para poder entender todo esse processo reencarnatório. Então Júlio, ele renasce como filho de Armando. Imagina o que foi trabalhado no plano espiritual para que Amaro, ex-Armando, recebesse Júlio como filho. E ele é filho do primeiro casamento de Amaro, não é? Com Odila, que já é desencarnada. Então, ele se casa novamente com quem? Com Zulmira, que fora Lina. Olha que trama reencarnatória, hein? Então, ele se casa novamente com Zulmira. Zulmira, que lá na Guerra do Paraguai havia sido apaixonada por Armando, que agora é Amaro, ela casa-se com ele e tem muito ciúme dele, até do próprio filho, até desse menininho de 8 anos, do Júlio, não é? A reencarnação do Júlio da Guerra do Paraguai, que se afogou e que ingeriu o cáustico. Então ela não suporta o afeto do Amaro para com seu filhinho Júlio. Então eles acabam indo num passeio à praia. Amaro sai de barco num passeio com a sua filha do primeiro casamento, que é a Evelina, e ela diz: não, deixa Júlio comigo. E ela leva o menino a um lugar onde as ondas são mais fortes. Esse menino acaba entrando no mar lá, motivado pela alegria de estar nas ondas, e ela se descuida propositadamente e ele acaba se afogando. Quando ela vê que ele já está numa situação irreversível, ela começa a gritar, chamar as pessoas, todos acodem, tiram Júlio da água, mas ele já está desencarnado, ele já está morto, né? Então vejam, esse menino que havia se afogado lá na Guerra do Paraguai, que havia ingerido cáustico, ele vem outra vez no processo encarnatório com Amaro e com Zulmira, ou seja, com Armando e Lina, não é? E ela, apesar desse desencarne dele já estar programado no processo reencarnatório, Zulmira também acaba se comprometendo porque ela facilita o desencarne dele. Bem, então, a partir daí, vamos ver o que acontece. Júlio, desencarnado, agora por afogamento, ele continua no plano espiritual em grande sofrimento, porque o perispírito dele ainda está muito lesado pela tentativa lá na Guerra do Paraguai com a ingestão de cáustico, não é? Então, o plano espiritual trabalha e dá passes e faz preces, mas eles acabam chegando à conclusão que a recomposição do seu perispírito só vai acontecer quando ele voltar à matéria. Então eles programam nova reencarnação do Júlio. Então volta Júlio a nascer como filho de Amaro, que agora já está no segundo casamento com Zulmira, não é? Então os amigos espirituais falam: olha, esse menino precisa pelo menos de 1 ano e meio na carne para que ele possa recompor o seu perispírito, através do amor de Amaro e Zulmira, não é? Na encarnação atual. Então ele reencarna nesse casal Amaro e Zulmira, e ele acaba desencarnando com 1 ano e meio, porque já estava programado o seu desencarne. Então Clarencio, que é o mentor de André Luiz nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ele explica: o renascimento de Júlio como filho de Amaro e Zulmira foi um processo de expiação ou de reparação, não é? Porque ele tinha esse compromisso reencarnatório pelo suicídio. E, ao mesmo tempo, essa reencarnação dele, o desencarne, serviram de remédio curativo das feridas da alma. Por quê? Além de estar em contato com a matéria para recompor o seu perispírito, ainda houve essa aproximação afetiva com Amaro e com Zulmira, que nada mais foram do que
pessoas difíceis para ele lá na Guerra do Paraguai, que foram Armando e Lina. Então, ele já está zerado, digamos assim, no seu compromisso reencarnatório, e Clarencio anuncia que ele poderá futuramente, doravante, reencarnar em um corpo sadio em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Então, quando a gente volta a essa cena que eu relatei de início, então estamos no lar de Amaro e Zulmira, com seu filhinho de 1 ano e meio, desencarnando por difteria, né? Então, quando a gente sabe a história pregressa dos compromissos reencarnatórios dessas pessoas, a gente passa a ter novo entendimento do que está acontecendo. Então, nós sabemos que todos os acontecimentos que nós presenciamos, eles representaram nada mais, nada menos que um recurso pedagógico e medicamentoso terapêutico para resgates desses compromissos, para reajuste das pessoas no seu elo afetivo e, portanto, para a aproximação das almas. Então, às vezes, diz André Luiz, eu já vou dizer, e também Emmanuel, que às vezes a ocorrência de doenças no corpo físico, a ocorrência de deficiências, de acidentes, representam recursos terapêuticos para reajustes reencarnatórios de relacionamentos e também para a recomposição do perispírito quando lesado pelos nossos atos impensados, né? E uma coisa muito bonita nesse livro, que eu sugiro fortemente que releiam, e quem não o conheceu antes que leia, é esse prefácio de Emmanuel. Ele diz assim, no prefácio nesse livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz: nesse livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis, nem anjos, são pessoas comuns, como nós. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto. E é impressionante quando a gente vai lendo o livro e outros livros, ou assistindo outras narrativas, nós vamos nos identificando com os personagens, não é? Então ele diz em quase todas as páginas desse livro, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos recursos do tempo para a aquisição de luz renovadora. Quando eu vi essa palavrinha luz, aí nesse trecho de Emmanuel, eu me lembrei de uma coisa, luz e equilíbrio. E é uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Então, eu fui professora lá na Faculdade Veterinária da USP durante 44 anos. E a maior parte desse tempo eu lecionei uma matéria que é Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária. E eu escrevi um livro até sobre essa matéria. E logo no início do livro eu tenho um capítulo em que eu coloco um processo evolutivo de formação do sistema nervoso. Por exemplo, nós seres humanos aqui, nós temos o sistema nervoso central com o nosso cérebro, a medula espinal, o sistema nervoso periférico com os nossos nervos, gânglios, não é? Mas isso não foi sempre assim. Na série evolutiva de todas as espécies animais, a coisa começou de maneira muito simples, naqueles seres muito primitivos. Então os neurônios foram se diferenciando, depois foram se constituindo massinhas pequenas, e chegou até esses animais aqui, olha, chamados hoje de quinidários. Até pouco tempo atrás eram chamados selenterados, vivem na água, anêmonas, medusas, hidras, corais. Nesses animaizinhos que ainda são assim bem primitivos, começam a aparecer pela primeira vez na série animal os chamados receptores especiais. O que é isso? Então é assim, hoje no nosso corpo físico nós notamos os chamados receptores, que podem ser gerais e especiais. Gerais são aqueles que existem no corpo todo, inclusive na cabeça. São aqueles que captam sinais de tato, de temperatura, seja frio, calor separadamente, de pressão, de dor, e também aqueles captados em estruturas do aparelho locomotor, chamados de proprioceptivos. São gerais, existem no corpo todo.
Na cabeça nós temos receptores especiais que não existem em outra parte do corpo, que são receptores para a luz, que é a visão, receptores para o som, que são os auditivos, receptores para o olfato, para paladar e para equilíbrio. Bem, nesses animaizinhos, chamados quinidários, aparecem pela primeira vez na série animal estruturas muito simples chamadas ocelos, que são sensíveis à luz, são chamados fotorreceptores, e também umas concreções minerais que informam o corpinho dessa criatura sobre a posição do seu corpinho no espaço, no meio líquido, todos vivem na água. São os 2 primeiros receptores que aparecem, como receptores especiais, então, de luz e de equilíbrio. Quando, depois de algum tempo que eu lecionava essa matéria, eu comecei a perceber que nós podemos fazer uma abordagem filosófica da conquista desses 2 receptores, para a luz e para equilíbrio. Aliás, não são as 2 coisas que nós precisamos conquistar para a nossa evolução espiritual, não é? Luz, vamos em busca da luz. E termos equilíbrio em todas as nossas atitudes, que vão nos levar ao conceito, segundo a Organização Mundial de Saúde, de bem-estar físico, mental e social, não é? Então, eu acabei fazendo, nas minhas reflexões, uma abordagem filosófica do significado da conquista de luz e de equilíbrio. Então eu disse, mas como Deus é caridoso conosco, como Ele é bondoso, porque Ele já mostra na própria natureza, no meio material aqui, Ele dá dicas do que nós precisamos para o nosso processo evolutivo, que se caracteriza na matéria, já nesses animais pela conquista de luz e de equilíbrio, mas que nós precisamos disso tudo, numa visão filosófica, para o nosso crescimento espiritual. É tão importante, meus amigos, a busca da luz, nós termos conquistado durante o processo evolutivo receptores sensíveis à luz, que a busca da luz mudou a forma do corpo no processo evolutivo. Vocês perceberam que esses animais, eles têm uma chamada simetria radial. Imagina uma roda de carroça com aqueles raios, né? Isso é chamado de simetria radial. Esses animaizinhos não têm cabeça. Então, é em busca da luz, quando esses animais, pelos receptores de luz, começam a orientar o seu corpinho em direção, qual é a fonte de luz que nós temos no planeta? É o Sol. Começa a orientar os receptores para o Sol, no processo evolutivo, que demora muito tempo, aquele corpinho que era de simetria radial ou radiada, ela vai tendendo a ficar alongado, porque esse terminal aqui da frente, que vai gerar a cabeça, está orientado para o Sol em busca da luz. É a primeira coisa que nós precisamos. Então, nós passamos de simetria radial para simetria bilateral. Hoje, quando nós nos olhamos, nós sabemos que uma metade de nós direita, ela é similar à metade esquerda. E nos animais de organização mais complexa, como é o caso dos mamíferos, também. Então, da simetria radial, nós alongamos o nosso corpo, criamos a cabeça em busca da luz. Esse é o significado do nosso progredir espiritual, né? A busca da luz e do nosso equilíbrio. Eu achei isso uma coisa fantástica, como a natureza nos ensina, não é? Então, vamos a Emmanuel agora no Consolador, no item 95. Ele faz o seu conceito de saúde, que é maravilhoso. Então ele diz assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E ele completa: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio. Olha o equilíbrio aí de novo, luz e equilíbrio. Perfeito dos órgãos materiais. Entretanto, para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E ele continua: para a obtenção da qual a harmonia da alma, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Meus amigos, vocês perceberam por que eu contei a história do Júlio? Não é? Porque quando a gente chega na casa de Amaro e Zumira, aquele casal que se é apaixonado,
com um bebezinho de 1 ano e meio que morre de maneira desastrosa, com uma doença perversa. A gente fala, meu Deus, mas o que é isso? Mas quando nós vemos toda a história do Júlio e de Amaro e de Zulmira, a gente vai ver que foi necessária a contribuição preciosa de moléstias do corpo para que esses 3 personagens que foram comprometidos em vivências na Guerra do Paraguai, eles se aproximassem pelo amor e isso representasse também a oportunidade de recomposição do perispírito do Júlio, não é? Então, a reencarnação é uma bênção, é um recurso pedagógico e terapêutico para que a gente possa evoluir espiritualmente, buscando luz e equilíbrio nas nossas vivências. Então, agora tratando desse conceito de Emmanuel, de que saúde é a perfeita harmonia da alma, então vamos lá. A gente passa a ter um novo entendimento, saúde, perfeita harmonia da alma. Mas a gente ainda se pergunta, mas mesmo na ocorrência de doença do corpo físico, não é? Às vezes nós estamos com casos familiares no nosso próprio corpo, ou em pessoas que amamos, e essa vivência é muito difícil. Então a gente quer entender como é que isso acontece. Já estamos entendendo, né, com o caso do Júlio, mas vamos lá. Então, a gente vai entender o porquê de doença do corpo físico como caminho para a conquista da harmonia da alma, né? E temos que entrar nesse estado da chamada resignação. Para sabermos mais a respeito de resignação, eu não vou, mas vou dar a sugestão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 8, existe um texto que trata de resignação como consentimento pelo coração e obediência como consentimento pela razão. Vamos então falar um pouquinho dessa tal de resignação. A primeira coisa que nós fazemos de maneira inadequada é achar que resignação é assim, é uma atitude passiva, da gente ter que suportar, ter que aguentar aquele sofrimento. Então, numa palestra de Raul Teixeira sobre resignação, ele diz assim, então resignação seria sinônimo de comodismo, de ócio, de passividade? Não. Suportar a prova, aguentar a prova, não é isso que é resignação. E ele diz que o limite entre resignação e comodismo é o trabalho. Que trabalho? O esforço que nós vamos fazer para entender o processo, por isso que eu contei a história do Júlio, e superarmos o nosso entendimento a respeito do que está acontecendo. É a nossa conquista, não é? Por isso que lá no título da palestra, no início, eu coloquei entendimento e conquistas. É o trabalho que nós temos que fazer. Segundo, então, nós temos que entender que essa aceitação, ela é dinâmica. Ela não é ociosa, ela não é passiva, e ela vai se fazer através do entendimento, é a primeira coisa, temos que entender. E lembrarmos também do recurso da prece. A prece é um recurso extraordinário, quando nós pedimos força para os espíritos amigos nos ajudarem a entender e a nos resignarmos ativamente, e depois também, quando nós entendemos o processo e conquistamos a saúde perfeita da alma, a harmonia perfeita da alma, agradecer toda a ajuda que nós tivemos, né? Porque os amigos espirituais estão sempre conosco. A resignação na área da saúde, ela contempla 2 conceitos, coping e resiliência. O coping, ele é entendido assim, como a ação de lidar adequadamente com uma situação difícil, seja de doença, de deficiência, superando as dificuldades ou limites que essa situação apresenta. Portanto, é a nossa atitude positiva de busca de entendimento do processo durante a vivência da dificuldade, né? Durante essa vivência. Como entender o que está acontecendo é o nosso trabalho. E depois a resiliência, enquanto resignação. Na física, a resiliência é entendida como a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após haverem sido submetidos a uma deformação, ou à pressão, ou então ao estiramento, mas cessada a causa, eles voltam à forma original. Na psicologia, na psiquiatria, a resiliência é entendida como a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, ou seja,
Passado o problema, a gente continuar, mesmo com alguma deficiência, mesmo com alguma sequela, mas com o aprendizado que nós cultivamos durante a vivência do processo, não é? Valorizar, então, a situação de aprendizagem. Atitude positiva após uma vivência difícil, amadurecendo e evoluindo com a experiência. Então, esse coping e resiliência que contemplam a resignação, nós vamos aos poucos aceitando após o entendimento. E vamos às nossas conquistas do bem-estar físico, mental e social, como nos recomenda a Organização Mundial de Saúde. Eu já vou dar uma dica. Esse mecanismo todo está centrado nesse tal de pensamento, não é? Tão bem retratado nessa escultura de Rodin, escultor francês de 1902. Então, quando eu vejo essa criatura, essa pujança do corpo físico, nós estamos vendo os músculos da criatura, é uma criatura forte, não é? Musculosa, deve ser atleta, e toda a organização física dele está absolutamente subjugada pela força do pensamento. O que será que essa criatura está pensando? Que tipo de problema ele tem? Porque ele está muito, muito preocupado com alguma coisa, não é? Então, o pensamento, o que será que é esse pensamento? Então, lá em São Paulo, eu assisti a uma palestra de Hermínio Miranda, esse escritor brasileiro, com mais de 30 obras fantásticas, né, já desencarnado. E ele, de certa feita, lá em São Paulo, ele disse que os poetas, os artistas, já sabem aquilo que os cientistas estão procurando. Então, eu gosto muito de música, particularmente das músicas um pouco mais antigas, e eu gosto muito desse compositor Lupicínio Rodrigues. Então, ele tem uma música que se chama Felicidade, em que ele diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em 1 segundo quando começo a pensar. É claro, estou pensando lá em São Paulo, na minha casa, estou molhando as plantas do meu jardim, estou recebendo algum amigo para tomar o lanche da tarde, já estou lá. Então, eu tenho certeza que Lupicínio Rodrigues, que era boêmio, compositor, músico, ele não conhecia, nunca estudou nada de física quântica. Mas esse segundo versinho dele está baseado em conceito da física quântica, porque a física quântica fala num conceito de não localidade, não é? Então, é assim, para eu chegar lá da mesa até aqui, eu vim andando, eu percorri um trajeto, demorei um certo tempo. Esse é o princípio da localidade, quer dizer, eu tenho que correr um percurso e demora um tempo. Na física quântica tem algumas formas de energia, como o próprio pensamento, que não fazem isso. Então, ele está aqui, quando a gente pensa, já está lá. Não faz esse percurso. É bem complicado para a gente entender, né? Para a minha geração é bem complicado isso. Mas, enfim, o pensamento é assim. Ele está implícito no conceito da física quântica da tal de não localidade. Como é que Lupicínio Rodrigues, que é um músico, né, um poeta boêmio, já conseguiu captar isso? E é uma coisa muito interessante, né? Então, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Mas vamos ver mais alguma coisa sobre o pensamento. Pensamento, de onde vem esse pensamento? Qual é a fonte do pensamento? Tem muita gente que procura o pensamento lá no cérebro, não é? Existe uma corrente forte na ciência, especialmente da neurociência, que faz isso. É a chamada postura materialista, que não é a nossa espírita, não é? A nossa postura é dualista, é espiritualista, porque nós sabemos que a principal essência do ser humano é a essência espiritual, a não a do corpo físico. Mas vamos a André Luiz, quando ele fala do pensamento em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Então ele diz assim, olha: como alicerce vivo de todas as manifestações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. E olha que informação ele dá. Ele ainda é a matéria mental. E eu fiquei pensando, bom, o pensamento é matéria e ele que vai promover todos os atos do plano físico e do plano extrafísico.
Me lembrei que isso combina muito com o enunciado que está no livro dos Médiuns, item 58. Lá está escrito assim, olha: o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, e o seu instrumento direto é o perispírito. Então, aqui eu estou propondo, como leitura pessoal, da gente pegar uma carona nesse conceito do livro dos Médiuns. Ora, se o espírito precisa da matéria, que é o perispírito, para agir sobre a matéria, e o pensamento também é matéria, a gente pode colocar o pensamento aí. Eu acho que dá certo, não é? Essa é uma leitura minha. Mas então o que eu fiz, para eu poder entender bem isso? Eu fui à internet, peguei essa figura e coloquei assim, olha, o espírito como sendo o sol batendo num espelho, que Emmanuel fala que é a mente, e dali sai um raio que é o pensamento, que é a matéria, que vai atuar no plano filomênico, vai atuar na matéria, não é? Então o que diz Emmanuel lá em Pensamento e Vida, logo no capítulo 1, ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. O coração lhe é a face e o cérebro o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Vamos juntar isso com a fala de André Luiz, que o pensamento é matéria. Então, batendo nessa mente, que já tem uma face relacionada ao coração, à emoção, ao sentimento, a outra face ao cérebro, à razão, o pensamento já vem com tudo isso. Então, Emmanuel já está falando numa parceria entre pensamento e sentimento, não é? Então, saindo dali, pensamento com o colorido das emoções como matéria, para agir sobre a matéria. Vamos a André Luiz, o que ele fala sobre a mente? Mente é uma estação ao mesmo tempo receptora e transmissora de ondas mento-eletromagnéticas que mantém interligados todos aqueles, sejam encarnados ou desencarnados, que pensam e sentem no mesmo padrão vibratório. Então, olha aí, confirmado o conceito de que pensamento e sentimento são parceiros. Eles são transmitidos conjuntamente, segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, por essas ondas mento-eletromagnéticas. Então é matéria mesmo, que a gente sabe pela física quântica. Eles dizem, a gente aceita, porque não se entende nada da física quântica, quem não é da área. Então, pensamento com o colorido das emoções, todas as informações contidas no pensamento e nas emoções são transmitidas através dessas ondas mento-eletromagnéticas, né? Voltando a André Luiz e Evolução em Dois Mundos, eu chamo a atenção que a primeira edição desse livro é de 1958, capítulo 13, olha o que ele diz. A partícula de pensamento, olha ele confirmando que o pensamento é matéria, né? Se é partícula, é matéria. É passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. É impressionante, como a doutora Marlene referia, as revelações espíritas pioneiras, que depois de décadas a ciência acadêmica vem confirmando, né? Porque muito mais recentemente nós temos vários autores na ciência confirmando a parceria entre pensamento e sentimento. Esses dois livros da doutora Candice Pert, recém-encarnada há poucos anos, Moléculas da Emoção, de 1997, e Conexão Mente, Corpo e Espírito, de 2009, ela ressalta o papel das emoções como parceiras dos sentimentos, a ponto de criar esse termo, né? Moléculas da emoção. E também eu tenho um livro que eu trouxe da Inglaterra, Mapping the Mind, da doutora Rita Carter. A edição que eu tenho é do ano 2000. No capítulo 4, ela faz toda uma abordagem profunda sobre essa parceria entre pensamento e sentimento. Então, ela mostra no cérebro, aqui eu fiz um esquema por minha conta, ela mostra, deixa eu ver aqui que eu fiz alguma bobagem aqui, será? Deixa eu voltar. Não, tem que ir para frente. Não, tem que ir mais para trás ainda. Deixa eu ir aqui que eu fico com mais vontade. Não, volto aqui, peraí. Ah, estou aqui. Então, a doutora Rita Carter está falando entre... Ah, sim, obrigada, Kátia. Ela está dizendo que eu fiz um esquema por minha conta aqui do cérebro. Então, nós temos aqui, olha, diz ela, uma conversa neuroquímica
entre o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas neurais que trabalham com a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções, e os lobos frontais, que Calderaro, no livro No Mundo Maior de André Luiz, ele diz que está relacionado ao processo cognitivo. Aliás, a neurociência também já diz isso, né? Então existe uma conversa neuroquímica dos sentimentos, das emoções com os pensamentos. Então ela cita, a exemplo, o caso que aconteceu. O que eu estou aprontando aqui? Espera aí, eu tenho que voltar aqui. Espera um pouquinho. Já vou chegar lá. Então não vou sair daqui, para não correr mais riscos, para não preocupar a Kátia. Então ela cita o caso, a doutora Rita Carter, de um paciente, o doutor Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, de postura materialista, chamado Eliot. Esse indivíduo, ele teve um tumor exatamente nessa região de conexão entre o sistema límbico e a área pré-frontal. Quando o neurocientista extraiu o tumor, ele rompeu essas ligações. Então, o que aconteceu com o Eliot? Ele perdeu a capacidade de sentir conscientemente. Eu coloquei assim, porque eu acho que lá no registro de memória dele tem o registro do que ele sentia, mas ele não conseguia trazer isso para a área pré-frontal, para ter consciência do que ele sentia. E também ele ficou com dificuldade de escolher, de decidir as suas escolhas, não é? O que também é trabalhado pelo lobo frontal. Então, a doutora Rita Carter também trabalha intensamente com isso. E lendo Ernesto Bozano, eu acabei encontrando a referência que Bozano cita de que ele sofreu muito a influência desse filósofo britânico, Herbert Spencer. Eu fui tentar conhecer Herbert Spencer. Então, ele era sociólogo, ele era biólogo, antropólogo, ele dominava várias áreas do conhecimento. E a palavra que nós temos para designar essa pessoa é polímata, né? Ele era considerado mesmo um Aristóteles moderno. Então, esse indivíduo, olha numa das suas publicações o que ele diz: a opinião é determinada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. Então, aquilo que André Luiz está falando em 1958, que Emmanuel já diz que a mente é um espelho de dupla face, hoje está sendo confirmado pela neurociência, né? Isso é muito bonito. Então, vamos aos agentes de indução que determinam, ou pelo menos induzem, a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ainda, capítulo 12, ele fala sobre os agentes de indução. Então, vamos ver o que ele diz lá. Olha, uma boa conversação, uma leitura, a contemplação de um quadro, a ideia de certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, são agentes de indução bons, não é? Que variam, entretanto, segundo a sua natureza. É claro, porque eu só estendo conversando com uma pessoa e com maledicência, ou se eu estou num ambiente de vibração muito pesada, ou se eu estou vendo um espetáculo chamado de artístico, mas que também traz, assim, pensamentos muito pesados, é claro que não correspondem a essas belas figuras que eu coloquei, não é? Porque a contemplação de uma paisagem à beira do mar, por exemplo, ouvir uma música muito bonita, sonata de Beethoven, por exemplo, você ler os livros da codificação espírita, você ver a beleza das flores, abraçar um amigo, como fizemos quando chegamos aqui em Lisboa, tudo isso são agentes de indução de bons pensamentos e de bons sentimentos, né? É o que nós precisamos prestar muita atenção. Não só em receber agentes de fora, mas também gerar agentes de indução que vão afetar as outras mentes com as quais nós convivemos, né? Bem, então vamos lá, pensamentos e sentimentos, vamos fazer aquela figurinha só para a gente lembrar. Se as vibrações são densas, de raiva, de ódio, ciúme, mágoa, agentes de indução, vamos ter a companhia de espíritos que vibram no mesmo padrão vibratório. Mas quando colocamos aí como exemplo a figura de Chico Xavier e Emmanuel, né? Então as vibrações sutis de amor, bondade, fraternidade, vamos ter os nossos pensamentos e sentimentos elevados. Aliás, precisamos lembrar que a influência dos espíritos em nossa vida é muito grande.
como também nós influenciamos outras mentes. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 459. Bem, meus amigos, estamos imersos em um campo de vibrações, de pensamentos e sentimentos, né? Emmanuel chama esse campo de vibrações de psicosfera, resultante da emissão de nossos pensamentos e sentimentos e também do que recebemos de outras mentes que sintonizam conosco, né? E esses pensamentos e sentimentos não só atuam no meio fenomênico em que vivemos, mas também no meio interno, nas nossas próprias células. Vamos voltar em Evolução em Dois Mundos, capítulo 7. Então André Luiz diz assim, olha outra revelação pioneira. O homem pode, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente. É claro, já sabemos, através do perispírito, através do pensamento e do colorido das nossas emoções, né? Por bióforos, o Décio pode explicar melhor isso, porque ele pesquisou, mas o primeiro indivíduo que usou essa palavra foi Weissmann, aquele indivíduo que acabou causando um destino muito difícil para Lamarck, né? Felizmente, a epigenética está resgatando a figura de Lamarck. Então, de modo geral, seria assim, a menor quantidade de matéria viva que consegue expressar a vida, não é? Esse conceito aí ele está bem reformulado, ele é muito criticado, mas enfim, André Luiz chama de unidades de força psicossomática, ou seja, toda a atuação da mente no próprio corpo físico, né? Então vamos lá, vamos para frente. Outro caso que também existe na obra espírita e que relata como os estados da mente refletem no corpo físico. Certamente vocês conseguem, eu lembro dessa obra de André Luiz no Mundo Maior, o mentor Calderaro, ele está com André Luiz, frente ao processo obsessivo de Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo, Camilo quer se vingar de Pedro. Pedro encarnado entra em complexo de remorso, de culpa e acaba com a saúde do seu corpo físico, né? Então, em azul ali embaixo, olha, ele promove desorganização da sua função motora, das funções viscerais e do sistema endócrino, né? Através desses pensamentos dele de remorso e de culpa. E tudo isso também a gente vê a ciência comprovando nos últimos anos agora. Por exemplo, esse livro A Biologia da Crença, que eu recomendo fortemente, o autor é Bruce Lipton, um neurocientista americano, aliás, ele é biólogo celular. Então ele fala do papel da membrana, e até ele faz um trocadilho, né? Membrane, porque ele fala que a membrana da célula é o cérebro da célula. Então ele diz assim, olha, representa a membrana celular continuidade do meio intracelular com o meio externo. Isso ela faz através das chamadas proteínas integrais de membrana, as PINs. As PINs receptoras, elas captam sinais externos e também campos de luz, campos de energia, como luz, cor, pensamentos. E depois passa a informação para as PINs efetoras, que têm as chaves para mexer lá nas gavetas onde estão os genes, e ativam ou não ativam os genes. Então, diz ele, as funções das células, elas são geradas por sua interação com o ambiente e também com o que pensamos e sentimos, e não simplesmente pelo código genético. Abaixo a tirania da genética. Se temos genes para câncer de mama ou para diabetes, não necessariamente teremos isso. Depende das PINs executoras irem lá abrir a gavetinha ou não, não é? Isso pode ser gerado pela qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Bem, então eu estou terminando, porque a Kátia já trouxe aqui o aviso de que estou no final do meu tempo. Então eu achei essa figurinha que eu achei muito sugestiva, porque vamos oferecer uma opção leve e proveitosa para trilharmos a nossa vida, para a conquista da perfeita harmonia da nossa alma e do perfeito estado de bem-estar físico, mental e social. A busca de equilíbrio e de luz, não é? Então essa figurinha está mostrando busca de equilíbrio e de luz. Então vamos lá. O que precisamos para isso? Cultivar a beleza. Não a beleza do cosmético, né? A beleza da aparência física, não.
a beleza como equilíbrio, como luz, como harmonia, como simetria, né? A beleza como agente de indução dos nossos bons pensamentos e sentimentos. Isso começa lá no século V com Sócrates, na sua filosofia antropológico-moral. Sócrates dizia assim, olha, qual é a finalidade da nossa vida, da vida do ser humano? É a busca da areté, da virtude. O Espiritismo fala exatamente a mesma coisa, né? E depois, para buscarmos essa luz, buscarmos a virtude, esse caminho é chamado de ascese, que vai da matéria, ele chamava cada organismo de physis, até o mundo das ideias, ao eidos, né? E ele fala, esse caminho tem que ser trilhado pelo conhecimento, olha o entendimento, e pela beleza, enquanto equilíbrio, harmonia e atos no bem. Então, não é que eu encontrei também em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 2, a mesma coisa. Ele diz assim, olha, os artistas da espiritualidade, na formação do nosso mundo, edificavam o mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes. O ideal da beleza foi de início a sua preocupação. E é por isso que em todos os tempos a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Que coisa mais bonita essa tal de beleza, não é? Então eu encontrei recentemente, na casa de uma das minhas filhas, esse livro, Filosofia Verde. O autor é um filósofo francês, Roger Scruton. E ele tem um capítulo, capítulo 8, que fala exatamente isso, sobre a beleza. Então ele diz assim, olha, a nossa vida, ela tem, na maior parte dos casos, uma finalidade utilitarista. Por exemplo, vamos colocar a mesa na nossa casa para as nossas refeições. Então colocamos lá os talheres, os pratos adequados, os talheres adequados, os copos tal. Mas quando a família se senta ao redor da mesa e a gente percebe a beleza da reunião familiar, um olhando para o outro, conversando e não olhando para o celular, não é? Conversando, como foi o seu dia? Você está com uma aparência preocupada? Posso lhe ajudar em alguma coisa? A beleza da harmonia familiar, a beleza da reunião. Então o Roger Scruton diz assim, olha, quando nascemos numa casa, vamos ter o que é necessário na nossa visão utilitarista, que é o quê? Alimento e segurança. Mas à medida em que fomos criados com afeto, com o cultivo da beleza, vamos transformando a nossa casa num lar. Aprendemos a respeitar uns aos outros, a respeitar a família, a conectar o belo ao sagrado. E ele chama o lar de oikos. Então ele fala que o cultivo da beleza em casa corresponde à chamada oikofilia. Então, se a criança for criada no seu primeiro pertencimento em casa, na oikofilia, ou seja, na beleza de estarmos juntos dentro do nosso lar, a beleza da família, da parceria, do relacionamento. Vocês se lembram do Amar e Zulmira recebendo o Júlio, né? Que coisa bonita! Foi ali que aconteceu todo o reajuste entre eles. Esse modelo de pertencimento, na criança bem formada, vai se repetir depois nos outros pertencimentos. Quando ela for à escola, quando ela for trabalhar no trabalho, quando ela na sua cidade, no país, e assim ela vai criar essa visão da beleza em relação a toda a humanidade. Então fica essa opção da beleza. E eu quero agradecer o fato de estarmos aqui hoje. Que beleza estarmos aqui reunidos depois de tanto tempo, né? Nos encontrarmos, nos abraçarmos. Essa é uma foto aqui das jornadas de 2013. Aqui de Portugal eu estou reconhecendo só a Paula e o Hassani, não é? Porque acho que temos aí o Décio, o Jorge e outros brasileiros que tantas vezes vieram aqui. Em nome de todos os brasileiros que estivemos aqui várias vezes, eu quero agradecer esse agente de indução dos nossos bons pensamentos e sentimentos, que é o fato de participarmos das jornadas portuguesas que tem essa visão meritória para que nós possamos alcançar, todos nós, enquanto humanidade, o nosso bem-estar físico, mental e social.
e busquemos também de maneira unitária, de maneira coletiva, a saúde como perfeita harmonia da alma. Muito obrigada, viu, pessoal? Agradeço muito.